O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque nessa terça-feira. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência, sempre trazendo personalidades, trabalhando temas importantes da Baixada Santista, do estado e do país, por que não também. Você pode acompanhar o nosso programa nas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv, também nas demais redes sociais, no nosso site bocnews.com. Lembrando, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VIP Way e no mesmo horário, 5 horas da tarde, na Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque, seja no dial, seja no aplicativo da Rádio Santos FM. Vou falar hoje muito sobre literatura, criatividade, enfim, temas importantes no Jornal em Foque de hoje. Dois convidados, vamos convidar pelas damas, é claro. Pelas damas, com certeza. A colega jornalista, editora também, editora da Clube do Desapego Literário também, Rosa Maria dos Santos. Rosa também pela primeira vez, seja bem-vinda, Rosa. Muito obrigada, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado, nós que agradecemos. E ele, você já participou outras vezes, mas está agora com um novo filho na praça, né? Muito obrigado, Sérgio Ribeiro Lemos, o popular Seri, que é ilustrador, jornalista também, e escritor também. Obrigado, Seri, obrigado pela sua vinda. Olá, Maria, olá, ouvintes, pessoal que está assistindo aí. Prazer estar aqui de novo, né? Estou virando figurinha carimbada aqui na Enfoque. Muito obrigado pela oportunidade de trazer aí a minha nova cria. Exatamente, aqui o livro, E Agora, Criatividade e Bloqueios Criativos para Leigos como Eu. Tá aqui o livro, seria lá, já tem lá também, aqui a gente colocando aqui. Muito bem, Seri, como é que surgiu essa ideia aí? Sua primeira obra, né? Como livro-reportagem a nossa primeira obra, né? Eu tive essa ideia durante a pandemia, né? Durante a pandemia nós ficávamos presos, né, nas nossas casas e tal, e comecei a fazer alguns vídeos tentando ajudar as pessoas com ilustração, com criatividade. E um dos meus seguidores pediu para que eu falasse qualquer dia desse sobre o bloqueio criativo. E eu vi nesse pedido uma grande oportunidade de ajudar as pessoas mais profundamente. E aí um amigo falou, cara, começa a fazer alguma coisa contando histórias. Aí foi aí que eu lembrei, eu falei, eu sou jornalista, então vou correr atrás de pessoas para que me falem sobre criatividade e bloqueios criativos, né? Foi aí que eu comecei a procurar, tentar fazer a abordagem mais científica, mais racional, né? Procurei neurocientistas para me explicarem como funciona a criatividade do nosso cérebro, né? E depois, para não ficar uma coisa muito chata, muito séria, eu fui atrás eu tinha a razão, né, que são os cientistas, neurocientistas, e fui atrás da desrazão. Procurei então o Renato de Renzo, né, que fundou em Santos a Rádio Tantã em 1994, a partir da intervenção que eles fizeram no manicômio da Anchieta, né? E aí ele começou a me contar histórias de como funciona a criatividade com os loucos, né? Então eu tinha aí dois polos, né? O racional e o irracional. Aí eu falei, eu vou tentar rechear isso com pessoas ditas normais. Comecei a procurar pessoas de várias tendências profissionais, né, e pessoais também, para que contassem suas histórias acerca da criatividade e como elas abordam, como elas resolvem os bloqueios criativos que todos nós temos. Sim. Né? Então eu tentei fazer com que a criatividade fosse vista não apenas pelo lado profissional, é só para o ilustrador, é só para o publicitário, para o músico, para o artista.
A criatividade, Fernando, ela é um dom de todos nós. Todos nós temos a criatividade, né, no nosso cérebro. Ela se situa fisicamente no nosso cérebro, ali no neocórtex, né? E o neo significa novo. É uma das partes mais novas do nosso cérebro. Se a gente for fazer aí uma relação, se o nosso cérebro tiver, vamos dizer assim, 5 milhões de anos, a criatividade, o neocórtex, tem 1 milhão. Né? Então é um dom muito novo que nós temos a ser ainda muito explorado. Né? E aí eu tento passar para as pessoas, dentro desse livro, como elas podem ser ajudadas, como elas podem virar a chavinha das suas vidas usando a criatividade. Muito legal aí, enfim. E também criatividade no mundo, que hoje a gente está conectado, né? Você investindo também, Rosa, na questão da literatura, né? Haja criatividade também nesse sentido, né? Hoje todo mundo digital aí, que a gente tanto fala, né? Como é que foi entrar, seu primeiro também, sua primeira cria também? Primeiro filho, né? Primeiro filho, a gente nunca esquece. Na verdade, Fernando, eu acabei criando o Clube do Desapego Literário por prazer. Então foi por prazer, por puro prazer. Eu sempre li muito e via a rede social, principalmente o TikTok, eu acabei caindo na bolha dos leitores, que é uma comunidade fortíssima dentro dessa rede social. E aí acabou que eu vi uma entrevista que falava sobre leitura. De cada 10 brasileiros no estudo, de cada 10 brasileiros, só 2 passavam parte do tempo lendo. Os demais na internet. Falei, gente, como é que eu posso mudar? Ou pelo menos contribuir? Então eu vou falar de leitura. Então, o que eu falava? Eu lia o livro e fazia as resenhas. Por puro prazer. E para incentivar que pessoas lessem. Criei um perfil no Instagram, o Clube do Desapego Literário. E foi surpreendente, porque eu criei o perfil sem falar para ninguém, nem para amigo, nem para família, porque eu queria falar com gente nova. Em 15 dias eu tinha 5 mil pessoas no perfil. Então, assim, e 5 mil pessoas que falavam sobre livros, que gostavam de interagir, que davam sugestões. E aí eu percebi que eram jovens. Eu falei, gente, então, pode dar certo. Pode ser legal. E aí foi quando autores começaram a me procurar para fazer resenha literária, autor lá do Amazonas. Aí depois o Serif chegou com o livro, né, com o E Agora, vamos fazer algum trabalho e tal. Eu falei, bom, Serif, coincidentemente, eu acabei de montar esse projeto e aí virou o selo, né, acabei profissionalizando isso. Então, hoje o que eu sinto é essa proximidade das pessoas e eu sinto realmente um propósito muito grande de fazer com que mais pessoas leiam, de que mais pessoas tomem gosto por conhecer obras e não importa o que ela está lendo. Se a gente tem hoje 10 pessoas, 2 leem e as outras estão mergulhadas na internet, eu tenho que ir para a internet para falar de livro. Não adianta eu estar à margem dentro desse processo. A internet, a rede social hoje, ela é uma ferramenta fortíssima para autor, para as editoras. As editoras hoje, você tem uma gama de influenciadores literários gigante, que já que a gente está competindo com rede social, a gente tem que se aliar a ela. Não adianta a gente querer estar contra. Então isso tem sido muito interessante, um processo de conhecimento, autoconhecimento muito interessante e de conexões. Né? Eu tenho feito muitas conexões com pessoas de outros estados. Né? Tem sido um processo muito, muito interessante. Muito bem, aí, belo trabalho aí que... Né, e o uso da internet justamente com essa finalidade, né? Você ampliar, multiplicar aí, nesse sentido, usando, é claro, a criatividade também, né? No mundo que você, por exemplo, só 2 em cada 10 pessoas têm o hábito de ler alguma coisa, e também tem que ver o tipo de leitura, mas enfim, ler alguma coisa, tem que ter criatividade. E aí dentro desse contexto, dos teus entrevistados aí, foram mais de 20 entrevistados. 22 entrevistados. 22 entrevistados, né? O que chega aí efetivamente, qual é a fórmula para a gente ter aí, sair um pouco
da mesmice e usar a criatividade efetivamente com algo que possa avançar nesse assunto. No início eu tinha assim receio que as pessoas fossem reticentes para falar de suas vidas, né? Como elas usaram a criatividade. Mas quando eu começava, e era um momento ainda da pandemia, nós fazíamos as entrevistas via vídeo e elas ficaram sim, super à vontade de falar sobre as suas experiências com a criatividade. Então rolou de uma maneira muito natural e ela contando as suas histórias. Tem uma passagem muito legal, eu entrevistei assim, muita diversidade, né? Então tem transexual, tem drag queen, tem palhaço, tem fotógrafo, tem gente de todo lado falando sobre a criatividade. Uma delas, uma transexual, o nome dela é Leandra hoje em dia, né? Mas olha só como pintou a criatividade na vida dela. Ela nunca teve problema assim com opressão por parte da família pela sua escolha sexual, mas até então ela não havia virado a chavinha. Foi quando a mãe da Leandra, então Leandro, faleceu. Durante o enterro da mãe dela, quando ela ia, isso ela contando, né? Quando ela ia descendo o caixão, né, na cova da mãe dela, ela disse assim: olha mãe, a partir de agora eu não sou mais Leandro, eu sou Leandra, você está me libertando. Cara, esse momento de pura tristeza, ela conseguiu virar essa chave, ela conseguiu, na morte, ela conseguiu se dar a vida, né? Ela poderia se sentir culpada por isso, não, mas ela se transformou, né? Fisicamente, mentalmente. Então ela usou a sua criatividade. Então é nesse ponto que eu queria que as pessoas vissem essa obra como uma maneira de virar a chavinha das suas vidas a partir disso. Curar traumas, né? Resolver problemas do dia a dia, profissionais ou não, por meio da criatividade. Para isso elas vão ter que passar pelos problemas dos bloqueios criativos, que é o que eu trato também no livro. E até porque escrever também é uma forma também de a gente se libertar muitas vezes. Com certeza. Né? Então, muitas pessoas indicam isso, né? Que a escrita é uma forma de você se libertar. Ainda mais que a gente está agora no Setembro Amarelo, também é um momento também de muitas pessoas passando aí por uma série de questões, questionamentos. Infelizmente, indicadores mostram aí um crescimento da questão da saúde mental, até entender, né? E a pandemia, você falou que começou isso durante a pandemia. De que maneira a pandemia também levou a essa situação, né? Que é uma realidade, das pessoas se fecharem mais, e muitas estão vindo pela escrita uma maneira de se libertarem. Como queria que vocês analisassem essa realidade aí? Rosa, primeiro, Felipe? Eu percebi muito claramente isso, porque foi exatamente na pandemia que eu retomei o meu hábito de leitura. Porque eu estava em casa, estava num momento bem complicado também, né? De muita perda, de muitas desilusões. Perspectivas. O problema da perspectiva mesmo. E eu me voltei para a leitura. E quando você encontra nos livros uma saída, e eu não estou falando de livros, mega livros super... cult, nada disso. Qualquer leitura pode te levar para lugares que você conecta e desconecta da realidade. E num processo da pandemia, do que a gente estava vivendo, a gente precisava se descolar muito da realidade para poder ter o mínimo de saúde mental para passar por aquilo. E não foi só comigo que isso aconteceu. Eu percebi que isso estava acontecendo com muitas pessoas. Principalmente é aí que eu acho que foi uma viradinha de chave que uniu rede social, leitura e pessoas abertas a ler as comunidades leitoras. Elas foram se criando e se fortalecendo. À medida que as pessoas indicavam um livro, indicavam outro livro, as comunidades foram se fortalecendo. E isso foi... as pessoas foram falando mais de si. As pessoas foram falando... E eu digo muitos jovens que estavam socados dentro de casa. Eles começaram a ver... é um romance? Não importa, é o que eu digo. O importante é você ler. Nos Estados Unidos, eles estão fazendo introdução à leitura com Harry Potter. E está tudo certo. Sim. Porque o legal é você começar a ler. É o que a gente chama de sair da ressaca literária. Então você está naquela ressaca literária, eu sempre digo, começa com um livro curto,
um gênero que você goste de ler. Porque daí você vai escalonando para outros tipos de livro. E assim, a pandemia foi exatamente esse momento. Ó, todo mundo preso em casa, todo mundo indo para a rede social, porque não tinha outro tipo de forma de você se conectar. E quando você encontra comunidades que estão falando, né, você dá sorte de cair em comunidades que estão falando coisas que acrescentam a sua vida, muito legal. Porque hoje você tem a concorrência também negativa dentro das redes sociais. Então, esse movimento é muito importante. E esse movimento precisa ser valorizado. Precisa ser compreendido. Eu sinto que a gente está em 2025 e ainda tem muita gente que não percebe esse movimento grande, principalmente os autores, né? Mas as editoras, os autores nacionais, eles estão vendo que se eles não participarem desse mundo, dessas comunidades que não estão na nossa vizinhança, que não estão no nosso trabalho, que não estão no nosso hall de amigos, eles vão perder terreno. Principalmente para autores internacionais. Então, a disputa é grande. Né? A disputa é muito grande. A disputa é muito grande. Então, você vê um livro como esse, que fala sobre criatividade, e que fala sobre os insights, que você consegue se enxergar em uma história. Você não vai se enxergar em todas as histórias, mas em uma ou outra, tem histórias que são minhas favoritas aí. Quando eu li, eu falei, nossa, que demais isso. Você vê uma mulher que se sente menos... Iramaia, né? Iramaia. O exemplo dela, eu até a conheci. Eu falei, nossa, o exemplo dela é uma mulher que sempre foi tratada como menos, se sentia menos, e aí ela falou, não sou isso, só isso. E aí ela virou a chave dela, sabe, foi incrível. E ela tem tudo para se sentir menos, né? Porque ela é gorda, preta, PCD. Preta, exatamente. Então, quando você vê relatos como esse, né, e tem outros aqui também, você percebe, pegando para você percebe que, cara, não, eu não posso ficar parada no tempo esperando as coisas acontecerem. Se eu tiver que ir pro cinema só, vou no cinema só. Se eu tiver que se eu quero conhecer um lugar X, eu vou fazer isso. Então, são exemplos que você usa para sua vida e que, sem você perceber, vão te transformando. Exatamente. Seria. Cara, eu costumo dar umas oficinas por aí, voluntariamente e tal, e eu sempre toco em 3 pontos básicos que nós possuímos e a gente não explora. Nós temos a capacidade, todos nós temos a capacidade. As minhas oficinas, elas são sobre ilustração, sobre desenho. E eu coloco sempre para as pessoas, olha, todos nós temos a capacidade de desenhar. E as pessoas falam, pô, eu não tenho capacidade, não sei desenhar. Nós temos. O que você tem que fazer é desenvolver a habilidade a partir dessa capacidade. Mas como? Como eu vou fazer isso? Só tendo aula? Então, não, você vai ter a oportunidade. Então é aí onde rola a criatividade. Quando nós temos um papel em branco, é ali que está a oportunidade. É ali que está aquele bloqueio que a gente tem que ultrapassar. Então a pandemia foi essa oportunidade. Embora ela tenha tido todo esse peso da negatividade que ela representou, sim, de mais de 700 pessoas, 1.000 mortas aqui no Brasil. Mais 3 milhões. Exatamente. Teve um outro lado que nós tivemos que ultrapassar. Não, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar virar isso, vamos virar a mesa, vamos usar a criatividade. Né? Foi aí que surgiu essa ideia. Assim como aconteceu comigo, deve ter acontecido com muitas pessoas que tiraram, e empreendedores que, sabe, no meio daquela negatividade toda, bolaram alguma coisa. Não, eu vou ter que ganhar dinheiro com alguma coisa, e aí usaram a criatividade. Então elas viram na pandemia a oportunidade. E é daí que surge a criatividade. Que estava escondida muitas vezes, muitas vezes era sufocada, né? Muitos relacionamentos, você falou dessa entrevistada, né? Relacionamentos que muitas vezes a mulher não pode se destacar, a mulher não pode ampliar os horizontes, que muitas vezes é sufocada, né? A questão da violência, que infelizmente é uma realidade. E aí você tem aí dá uma virada, chave da virada. Exatamente. E eu lembro que na pandemia,
Eu sou jornalista, mas eu também sou especialista em marketing digital. E aí, imagina só, você tem o seu negócio, vem a pandemia, tudo fecha. Foi a época que eu mais trabalhei. Sim. Eu trabalhei muito na pandemia. E eu lembro de um dos cases foi de uma loja conhecida aqui da cidade, de produtos infantis, de produtos para bebê. E eles tinham acabado de montar uma loja num shopping da cidade. Eles ficaram desesperados, porque como é que eles iam sobreviver, sendo que, né, tava tudo fechado. E aí, eu como, né, estava responsável pelo marketing deles digital, falei, não, vamos fazer o site, porque eles não tinham ainda um site. Vamos montar o site, definir uma estratégia, uma logística para a entrega dos produtos e vamos tentar, né, reverter. Criamos o site, fizemos o e-commerce de rede social e foi como eles conseguiram respirar até o final da pandemia, quando as coisas foram reabrindo. Então, assim, você tem que estar sempre atento ao como você pode ajudar e como você pode pegar um problema e transformar ele numa coisa positiva. Se naquele momento eles simplesmente cruzassem os braços, fechassem a loja, ficassem esperando, sim, eles não reabririam. E eles tiveram fizeram um site, começaram a fazer as entregas com promoção, com um monte de coisas. Então, assim, tiveram que ter criatividade nesse processo para poder sobreviver. Mesmo que um tempo depois eles deram uma pausa e retomaram, né, posteriormente. Mas foi um momento que, assim, o que se fazia com aquele monte de mercadoria que eles tinham? Sim, contas para pagar. Conta para pagar. Então, eu acho que o processo criativo, para todos nós, ele sempre vem de uma forma muito peculiar. Ele sempre uma vem dor, né? Muitas vezes é na dor que... Não, sempre vem de uma dor. Sempre vem de uma dor, né? Sempre vem de uma dor. Então, quando você tem que ficar se reinventando, quando eu digo que na pandemia eu trabalhei muito mais, foi uma forma de me reinventar. Sim. Né? Porque eu tive que dar soluções às outras pessoas que estavam sofrendo, né? Inclusive eu. Claro. Então, assim, foi um momento também que eu mergulhar no trabalho foi ótimo para mim. Né? Eu acho que essa dinâmica de você tentar descobrir uma saída te torna uma pessoa criativa. Porque o próprio Clube do Desapego Literário foi de um momento que eu estava ali vendo, e eu gosto muito de trabalhar com jovens. Eu amo trabalhar com pessoas jovens. Eu amo ouvir jovens, entender o que eles estão querendo. E eu não sou uma pessoa que cria um produto baseado nas minhas expectativas. Não, eu sempre crio um produto baseado nas expectativas do outro. Como eu posso resolver a dor daquela pessoa. Então, quando eu criei o clube, foi isso. O que eu posso fazer para incentivar que mais pessoas leiam? Então, assim, eu vou ler um romance, pode não ser o meu gênero preferido de leitura. Porém, eu sei que o romance é um gênero literário que os jovens, principalmente, amam. Então, se eu falo de um romance, a minha probabilidade de chegar em mais pessoas é muito maior. Então, eu acho que quando a gente pensa em ações de uma forma focada e com propósito, a tendência é dar certo. A tendência é dar certo. Sim, e quando a Rosa fala em mergulhar no trabalho durante a pandemia, muita gente pode até pensar, eu estou fugindo usando o trabalho. Não, nós estamos em busca da nossa sobrevivência. Então, a grande oportunidade que o ser humano teve foi quando ele decidiu descer das árvores para batalhar a sua vida de uma outra maneira. Assim como quando ele descobriu o fogo, assim como quando ele começou a temperar o seu alimento, quando ele começou a criar a culinária, né, ele criou oportunidades a partir de necessidades. Né? Foi aí que ele começou a evoluir. Né? Então não é fuga quando você vai, eu vou trabalhar tal, porque eu estou na pandemia, eu estou triste, eu tenho que... Não, você está procurando a sua sobrevivência. Né? Então a partir dessa oportunidade, você vai criar novas coisas, novas tendências aí para
o ser humano mesmo, para si e para o ser humano. Exatamente. Só para não perder o gancho, antes a gente ir ao intervalo, você falou das dores, né? Eu queria saber de você. De todos os entrevistados, essa é a palavra que mais chama atenção? Uma dor, você falou dessa, né, desse personagem, né, que você entrevistou, que na morte da mãe, que acabou virando a chave, né? Enfim, é na dor que é uma palavra que permeia boa parte dessa questão da criatividade, não necessariamente. É uma delas, não necessariamente. Pode partir a partir do humor, por exemplo. Humor, né? Eu tenho um professor que ele ia dar aula, ele estava no ponto do ônibus, passou o ônibus, ele começou a correr, tropeçou, caiu dentro de uma lata de lixo, ficou todo sujo. E agora, como é que eu vou chegar na faculdade? Como é que eu vou dar aula todo sujo assim? Ele pegou e ficou esperando no ponto do ônibus, disfarçando. O ônibus foi embora, ele esperou o outro, se limpou e usou aquele fato como ilustração da sua aula. Olha. Então, a partir do humor também, né? Sim. Foi uma dor, uma pequena dor que ele teve ali. Tal. Né? Que ele utilizou a criatividade. Está no livro esse personagem. Tá no livro esse personagem. Várias histórias estão aí. Aquele personagem que tapa buraco, né? Tem um rapaz, eu posso contar? Claro. Essa história? Essa história foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz com o André Marins, que é assim, ele praticava o ciclismo, né? Só que ele começava de madrugada, que ele tinha que trabalhar depois, tal, então tudo escuro, ele começou a pedalar, caiu num buraco, tropeçou, a bicicleta entrou no buraco, ele caiu, quebrou a clavícula, ficou vários dias entrevado, né? E o médico já não deu esperança, não, você não vai voltar a pedalar tão cedo, tal. Ele poderia muito bem ir lá para o banco da praça, né, jogar dominó, reclamar da vida, reclamar da prefeitura. Ele teve a seguinte ideia: eu vou tapar buracos para que mais pessoas não caiam nesses buracos como eu caí. Então ele teve essa ideia, ele virou o tapa-buracos. Sim, e aí, nas redes sociais, né? Tem exatamente. Nas redes sociais. Eu ia até tirar ele fora porque ele virou candidato a vereador. Aí eu pensei para ele não ser eleito, para não ter que reeditar o livro, né? Revisar o livro. Não, mas ele não foi eleito. Não foi eleito. Mas está aí no livro. Está no livro aí, está no livro. Esse é pegou esse slogan. Um dos exemplos, né? E tem vários exemplos aí de superação, muito legal. Muito legal mesmo. Seri, Rosa, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidados o Sérgio Ribeiro Lemos, que é jornalista, ilustrador, escritor, está lançando aqui o livro E Agora? Criatividade e bloqueios criativos para leigos como eu, o popular Seri. E também a Rosa Maria dos Santos, que é especialista em marketing digital, jornalista e editora aí, que está lançando também pela sua editora também o primeiro livro, enfim, falando muito sobre criatividade. Se você fala assim, poxa, você é muito criativo,
Aliás, isso é uma pergunta, isso tem a ver com QI, não tem nada a ver com QI, porque às vezes a pessoa se sente inferior, não sou criativo, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, as pessoas têm essa tendência a dizer que o criativo é só o artista, é só o músico, o poeta. Gênios, não. Todos nós temos a criatividade, uns mais, outros menos, né? E você pode fazer com que isso se desenvolva, né? No seu trabalho, no seu dia a dia. Né? É só se propor a usar a criatividade. Muito bem. E aí, voltando no bloco, a gente estava falando sobre o livro do Domênico De Masi, que é famoso e tal, o ócio criativo. O ócio ajuda mesmo? Como é que funciona? Né? Às vezes a pessoa trabalha tanto, não faz tudo automaticamente, né? E aí, às vezes, as oportunidades aparecem, novas ideias surgem, e a gente às vezes passa batido e fala, isso aqui a gente despreza muitas vezes. Mas sabe o que eu acho? Que realmente você às vezes tem ótimas ideias quando você não está fazendo nada. Exatamente. Então eu acho que realmente o ócio, ele é uma oportunidade. Eu gosto de dizer que eu gosto de não fazer nada. Eu amo não estar fazendo nada. Porque quando eu não estou fazendo nada, geralmente eu penso em alguma coisa. Então às vezes eu estou conversando com o Seri e o Seri fala assim, poxa, a gente podia pensar em tal coisa. Eu não estou fazendo nada. Aí eu volto na minha cabeça o que ele falou. E aí eu começo a escrever. Então, isso acontece, por exemplo, no ócio, você está lá vendo um filme, vem um insight. Lê um livro, vem um insight. Olha a rede social, vem um insight. Aí anota. Anota ideias, por mais bobas que elas pareçam, anota a sua ideia. Anota uma frase, anota uma dica, salva um post, envia para alguém, né, falando em todas as linguagens. Isso é muito importante. Então, assim, o ócio não é uma coisa ruim quando você está aberto para ele. Eu acho que, assim, o ócio é muito mal visto, parece que você está fazendo nada e que isso é um defeito. Não é um defeito. Tá lá na rede, pensando. Por quê? Sabe? Eu acho que eu concordo que o ócio é bem criativo às vezes. É que as pessoas têm a tendência de dizer que o ócio é a paralisia. Né? Você está parado. Na verdade, você não está parado, porque o nosso cérebro ele não para. Exatamente. Mesmo você dormindo, o teu cérebro está funcionando. Caetano Veloso é um exemplo disso. Ele diz que dormindo, ele deixa um bloquinho de notas do lado da cama, porque a qualquer momento ele sonha com alguma coisa, ele tem uma ideia, ele vai acordar e anotar aquilo. Quer mais do que esse ócio? Né? Agora tem aquele ócio que faz parte de uma mecânica, né? Por exemplo, você vai, eu recebo a pauta para fazer a charge para o dia, né, posterior aí do Diário do Grande ABC e não estou conseguindo ter uma ideia. Eu vou parar, eu vou até a cozinha, tomo uma água, como alguma coisa, né? Dou aquela relaxada para que a janela se abra e entre alguma ideia por ali. Alguma coisa vai rolar em algum momento. Seja uma boa ideia, uma péssima ideia, né? E aí depois você vai avaliar. Faz parte do processo. Lógico, nunca vai ser a primeira ideia. A não ser que aquela primeira ideia que você teve, você fala, nossa, essa ideia nunca rolou, então a gente vai usar. Mas a primeira ideia é bom que você deixe do lado e para ver se não aparece uma outra ideia. Né? Por isso que é bom ter esse distanciamento. Né? É como a imagem daquele artista que está pintando o quadro, ele se distancia do quadro, coloca o dedinho assim e tal, faz aquele quadrado. Será que é isso mesmo? Então essa distância que a gente confunde às vezes com ócio, mas não é. Porque o nosso cérebro ele não para, ele é uma coisa, né? Aquela ideia também que a gente tem, o ser humano só usa 1/3 ou 1/4. Não, nós usamos o cérebro na sua totalidade. Ele é uma massa ali que está sempre trabalhando, né? Então, por aí. E essa coisa da pausa, quando você tá... Outro dia eu falei pra ele, nossa, não tô me sentindo criativa, eu preciso pensar em alguma coisa. Eu sou uma pessoa muito rápida, meu pensamento, às vezes eu me atropelo nos meus próprios pensamentos. E eu falei, eu preciso fazer tal coisa e eu não tô conseguindo ser criativo o suficiente para isso. E aí cada um tem um processo diferente. Um vai no banheiro, o outro vai tomar banho, o outro vai pegar água. E normalmente eu levanto também e ando pela casa para vir o insight. Então, assim, essa coisa de você usar o teu cérebro de todas as formas, de você respirar, o respirar faz toda a diferença. O respirar
quando você está nesse processo criativo, faz toda a diferença, seja indo tomar um café, tomar uma água, porque é o momento que você baixa, né, aquela tua guarda e aquela tensão, né, não sei se eu estou falando errado, mas aquela tensão, a obrigação de ter que criar naquele momento alguma coisa. Então você se dá uma pausa. Sim, você relaxa, faz um alongamento, alonga os teus pensamentos e aí pinta alguma ideia, vai acontecer. Também? Seria um corredor nato, eu corro. Também, às vezes, na corrida você tem... penso as piores coisas, as melhores coisas durante a corrida. Brigo com os ciclistas que passam na calçada e tal. Aquele cara ranzinza. Quantos quilômetros você corre? É todo dia? No mínimo 10. 10 quilômetros? Tem que ser 10, cara, senão eu não fico contente. Diariamente não? Não, dia sim, dia não. Aí no dia não eu vou fazer uma academia, eu vou nadar, fazer alguma coisa. Eu tenho que começar o meu dia a partir do que eu termino a corrida, é ali que ele começa. Né? Antes disso eu estou zonzo, mas vou correr para que eu acorde. Entendeu? Aliás, a atividade física, de que maneira? De manhã, tem alguns que falam de manhã, outros à noite. Ela ajuda também na criatividade? Eu acho que a atividade física é de manhã. De manhã. A minha mulher, por exemplo, é à noite. Eu falo para ela, toma cuidado, ela tem medo de cachorro pra caramba, então ela atravessa a rua, volta, né? Mas ela prefere à noite. Não tem horário, não tem horário. Você vai de cada um. Não, o resultado é que vai ser legal, porque aí você libera, né, a serotonina, a dopamina e tal, e a partir daí... E também tem as conexões que você faz, né, quando você está fazendo algum tipo de atividade física. Porque você ouve as histórias dos outros. E normalmente pessoas que você não conhece. Olha o quanto de enriquecedor isso é, né? De você se abrir para conhecer outras pessoas, sair do teu círculo de amizades e de pessoas conhecidas. Só agrega. E o cérebro, ele é moldável, né? De acordo com os seus processos, né? Você vai moldando, você vai reeducando, né? Até uma coisa física mesmo, né? Você vai fazendo outras conexões no seu cérebro a partir do momento que você tem esses processos diferenciados, né? E aí você vai reeducando o teu cérebro a te dar respostas também, né? Então você... que a gente tem essa mania de inferioridade, né? Nosso cérebro é uma coisa muito abstrata. Não, gente, ele está ali, ele está funcionando, ele é uma massa que você tem que usar a seu favor, né? É por aí. Exatamente. A questão de socialização, isso também contribui às pessoas, que às vezes hoje nesse mundo virtual as pessoas estão se fechando cada vez mais. Sim. Essa troca, ela é fundamental, de você manter amizade, manter contatos, né? Enfim, não só virtualmente, mas falar com as pessoas, falar, né? Isso também ajuda muito. Eu acho que é fundamental. Meu terapeuta, se estiver me escutando... Falar com o terapeuta, então. Meu terapeuta... Na hora que... Meu terapeuta, uma das tarefas que ele me deu quando a gente começou, viu, Tinte? Foi me abrir para novas conexões. Para conhecer outras pessoas. Porque eu estava muito fechada no meu mundinho. E quando você faz todo dia a mesma coisa... Você não pode esperar que venha nada diferente. Sim. Então, para vir coisas diferentes, você tem que mudar alguma coisa na rota. Se eu levanto, faço as minhas coisas, e convivo com as mesmas pessoas, e... Círculo, né? Circular. Eu não estou fazendo nada de novo. Sim. Né? Então, a partir do momento que eu revejo os amigos, como eu não te via há um tempão, me abro para ir num café e conversar com outras pessoas sobre um livro, um café, uma comida, seja qual que for. Se eu partilho ideias com outras pessoas, sejam pessoas novas, sejam pessoas que eu não via faz tempo, isso é muito legal. Aquele tempo que você sai disso aqui, e eu posso falar porque eu vivo disso aqui. Isso aqui é meu trabalho, entendeu? Então, a gente tem que perceber a necessidade. E essas conexões são absolutamente fundamentais. Você sentar para tomar um café, comer um bolo, sabe? Tomar um chopp, seja lá o que for. Ir num restaurante novo que você quer muito ir num evento que você quer muito ir no cinema, ver uma coisa que você queira muito fazer. Enfim, é fundamental. Tanto que rola muito isso nas grandes agências de publicidade, né, que a gente chama de brainstorm, né? E de repente está numa sala de reunião com 20, 30 pessoas, cada um fala uma besteira qualquer,
E a partir daí surgem novas ideias. Exatamente. Né? Então isso é uma rede social que está sendo feita ali fisicamente e a partir disso rolam novas ideias. Sim, a sociabilização é fundamental para quem cria. Exatamente. Né? Que ficar só no seu mundinho ali, fazendo a mesma coisa o tempo todo. Chega uma hora que satura, né? É verdade. E aí, pegando antes da gente ir para o próximo bloco, excesso de informação, que hoje em dia, com redes sociais, a gente tem uma overdose de informações, né? E aí, até para você selecionar o que é útil, o que não é útil, Sim. o tempo ele é inexorável, como diria, né? Ele é inevitável. É ruim, é bom para a criatividade? Esse excesso de informação, às vezes é melhor você falar, prefiro não saber sobre isso, né? Na experiência que... Pode ser uma coisa individualizada, por exemplo. Hoje eu tenho 300 coisas para fazer. Nossa, quem tem 300 coisas para fazer no dia? Todo mundo fala isso, né? Mas experimenta colocar no papel as 300 coisas que você tem que fazer. Primeiro, você vai ver que você não tem 300 coisas para fazer. Lista ali, você vai ver que não são tantas coisas assim. Faça uma coisa por vez. Isso é muita informação. Você mesmo está se martirizando com as suas próprias informações, né? que são abstratas. Né? Se organize primeiro. É uma metodologia que a gente usa também para que vague mais tempo, que a gente tenha mais tempo para criar outras oportunidades. Né? Que sobre tempo para você ter o seu lazer, conversar com seu filho, conversar com a sua mulher, sociabilizar, tomar um chopp e tal. Senão você vai ficar maluco, né? Com aquelas 300 coisas que na verdade não existem. Né? Exatamente, né? É um desafio. Né? Eu já tenho A Rosa outra já... visão. Eu sou uma pessoa que eu convivo com excesso de informação. Eu tô atenta a absolutamente tudo o tempo inteiro. Porque, além do Clube do Desapego Literário, eu tenho um perfil de entretenimento no Facebook. Ou no Facebook não, no Instagram, que é o Desai013. E o entretenimento te suga, porque tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro. E eu acordo, a primeira coisa que eu faço é entrar no X para ver tudo que tá rolando, depois eu entro no TikTok, depois eu entro no Instagram, e aquilo, o meu dia inteiro é com muita informação. Aí a televisão tá ligada, eu vejo informação de todas as coisas que você pode, de todos os gêneros. Às vezes eu falo alguma coisa pro Celeste, eu falo, mas eu não sei sobre isso. Mas essa é uma característica minha. Sim. E é difícil você ter essa avalanche de informações. E eu tô falando de mim, que sou jornalista. Né, trabalho com isso. Agora você imagina isso para um adolescente. Esse excesso de informações para os adolescentes. Eu acabei de fazer o lançamento de um livro, também de um psicólogo argentino que fala sobre adolescência. E um dos tópicos que ele aponta é exatamente o excesso de informações ao qual os adolescentes hoje estão ali vulneráveis. Sim. Porque antes a gente viu o nosso filho, né? E a gente botava ele, não vai brincar na rua porque tem aquela turminha lá. Então, hoje os pais acham que os filhos estão seguros dentro do quarto. É que mora o perigo. E aí é que mora o perigo. Porque a gente não sabe, a maioria dos pais não sabe, a que aquela criança, aquele adolescente está tendo acesso. Está exposta. Exatamente. Ela está exposta a muita coisa. E aí ele não precisa entrar num site para saber, ele não precisa entrar numa rede social e procurar. Não, aquele é oferecido de bandeja. Muito fácil. Né? Muito fácil. Então é muito, muito arriscado. É algo até que eu realmente sempre falo disso. Presta atenção, eu não tenho mais filho adolescente. Se eu tivesse hoje, eu estaria desesperada, de verdade. Quando ele era adolescente, quando meu filho era adolescente, eu já era uma pessoa que ficava ali, de olho em tudo que ele fazia, monitorava mesmo. Agora, hoje está muito pior, porque tem um submundo na internet. Sim. Que quem viu Adolescência sabe, né, a série lá da Netflix. Então, enfim, excesso de informação, ele é bom, ele é ruim. Mas a gente tem que ficar atento. É que você usa isso como uma ferramenta do seu trabalho. Sim, exatamente. Né? Então tem que saber também manipular. Mas sabe que às essa vezes ferramenta. Às vezes eu falo, nossa,
Chega. Senão fica aí. 10, 11 horas da noite. Eu aprendi a colocar o não perturbe no meu celular. Tem um botão de desligue também. Esse eu não consegui ainda. Nossa, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje. Passa muito rápido aí, falando muito sobre literatura, criatividade aí também, né? Com o Sérgio Ricardo Lemos, jornalista, ilustrador profissional também, escritor aí. São tantos personagens que o Seri tem ao longo da história. A Rosa Maria dos Santos também, colega jornalista também, editora também, e é claro, tem participação aí em vários veículos de comunicação, falando muito sobre não só criatividade, sobre o mercado literário e os desafios, né? Do mercado literário. Rosa, você que está aí à frente desse desafio, né? Você estava comentando a questão, muitas vezes as pessoas veem literatura como algo muitas vezes obrigatório, na escola, né? Tem que ler tal livro, né? Nessas coisas. E tem que ser muitas vezes algo prazeroso, né? Como é que funciona essa questão? Está muito ligada a entretenimento, né, que você tinha colocado, mas para a gente, até para as pessoas entenderem isso. Essa é uma discussão que recentemente causou meio um mal-estar aí entre a academia, né, alguns autores e o mercado em si. Porque ainda tem muita gente que enxerga a literatura, o ato de ler, como cultura, como única e exclusivamente cultura. Então você lê, você é uma pessoa culta. Você não lê, você não é uma pessoa culta. Você lê clássicos, você é culto. Você lê romance, fantasia, isso não é cultura. E a grande discussão é que você tem que ver a leitura como entretenimento. Porque se a pessoa gosta de ler, aprende a gostar de ler, ela vai ler cada vez mais. Então, se eu gosto de ver séries, se eu gosto de ver filmes, não importa o que eu estou vendo. Eu estou no primeiro momento, claro. Não é uma coisa eterna. Mas é importante que eu tenha acesso à leitura na sua forma básica. Hoje você tem nas escolas cada vez mais menos indicações literárias. Acho que você tem isso porque você tem professores que não têm também uma formação que estimule a leitura. Então, se eu tenho um professor que não foi estimulado a ler, esse professor não vai estimular o aluno dele a ler. Então, vira um círculo vicioso. Então, por isso, o hábito de ler, visto como um entretenimento, facilita o acesso. Não que não tenha a parte da cultura, mas facilita o acesso à leitura. Então, existe hoje essa discussão muito forte. Ler é cultura, ler é entretenimento. Para mim, tanto faz. Desde que a pessoa leia. Desde que a pessoa aprenda a gostar de ler. Né? E eu acho que esse é o grande desafio. O grande desafio é você tirar as pessoas um pouco mais daqui e colocar
para que ela leia um livro, né? Ela mergulhe, sabe? Ler faz você mergulhar numa história, numa narrativa, se ver em outro mundo, se perceber diferente, fazer conexões. De repente você faz até ver que num livro tem uma história que tem muito a ver com você. Isso te acrescenta tanto. Né? E essa troca, outro dia eu estava falando com uma menina de 15 anos, que eu conheci porque ela veio, eu fiz uma indicação de um livro, e aí ela, eu tô muito louca para ler esse livro. É bom? Eu falei, é bom, eu acho que você vai gostar. Aí comecei a perguntar, que idade que você tem? Ela, eu tenho 15, mas eu já li esse. Eu falei, então, olha, li esse daqui. Então, assim, quando você tem essa possibilidade, estou falando de uma menina de 15 anos, que tá feliz da vida porque tá montando a estantezinha dela. Sabe, ela mandou, marcou o clube, e aí a estantezinha, porque ela ganhou eu fiz um sorteio, e ela ganhou um livro de uma autora que ela queria muito, né? E aí ela montou, ela mostrou a estantezinha dela montando, e o livro dela falou, minha estante tá ficando cheia. Então, 15 anos. Legal. Lá do Sul. Sabe, é muito prazeroso, é um retorno, um feedback que você tem muito legal. Ai, que bom que eu descobri o seu perfil, adoro as tuas indicações, li tal coisa. E agora eu estou tentando colocar a literatura nacional, sabe, fazendo com que as pessoas saiam um pouco dos autores de fora e leiam mais os nossos. A gente tem muitos autores novos, bons. Aline Bey, a gente tem Itamar, nossa, Conceição, são tantos autores muito bons, sabe, que o próprio menino que está fazendo as adaptações literárias, que eu esqueci o nome dele, então tem muita gente boa, e as editoras nacionais, que não é fácil você ser editora nacional hoje, né, editar os livros e tal, perceberam isso. Então eles estão recorrendo cada vez mais a esses perfis literários que estão na internet, seja no Instagram e muito, muito, muito mais no TikTok. As pessoas que falam de livros, é muito mais descoberto, é um nicho que realmente é uma comunidade. Então, assim, é importante. Não importa, gente, dá um livro. Eu criei meu filho desde pequenininho com um livro. Lia para ele dormir. Então, quando você cria essa cultura, fica mais fácil. Você apresenta oportunidades para ele, né? Experiências que ele vai ter, né, consigo próprio. Não, ele vai se experimentar. A troca, né? Exato. A troca, você lê tal coisa? Eu li, não li. Quando você tem essa conversa, gera curiosidade, oportunidade. Sim. Exatamente, é um grande desafio. E até dentro desse contexto, já estamos chegando no final, como que a inteligência artificial tem, né, dentro da criatividade, mas aí saber usar também nesse sentido, vocês como profissionais de comunicação, como que a inteligência artificial veio para ajudar? Você falou o neurocientista Miguel Nicoleles, né, inclusive vai participar da abertura do Tarrafa Literária, se não me engano, dia 15 de outubro, né, grande palmeirense Miguel Nicoleles, e ele um artigo, se não me engano, no Valor Econômico, enfim, eu li em algum lugar, e aí ele coloca que a IA também está começando a desconstrução, que as pessoas estão tendo preguiça para pensar, né? Porque joga tudo, a IA lá, ela responde que você, né, deveria pesquisar, deveria buscar. Como que a inteligência artificial pode ajudar ou vai estar atrapalhando aí a questão da criatividade, principalmente? E aí eu sempre você? Não, pode. Eu sempre assim tento visualizar a inteligência artificial como um oceano. Meu pai sempre me ensinou, olha filho, quando você for entrar no mar, você pode brincar com o mar, porque ele é maravilhoso, você vai se divertir, mas tenha cuidado, porque o mar pode ser perigoso. Sim. Então, ao mesmo tempo que a inteligência pode ser maravilhosa, ela pode ser perigosa, né? Tem gente usando a inteligência artificial para fazer terapia, né? Fica conversando com a inteligência artificial. Tal. Mas assim, depende a maneira como você vai usar a inteligência artificial, né, ao seu favor.
Eu uso muito pouco. Eu pedi para ela fazer uma charge outro dia para mim, eu não gostei. Por enquanto, ela precisa amadurecer um pouco mais como chargista. Esse relacionamento ainda precisa melhorar muito, né, Celi? Rosa? Eu acho inevitável. É inevitável. Então, quando você tem algo inevitável na sua mão, aprenda sobre ele. Então, como eu disse, sou uma pessoa meio inconformada com tudo, então eu sempre procuro aprender sobre tudo. Então, inteligência artificial é algo que eu estou mergulhando agora. Já fiz um curso, vou fazer outro. Acho que é um aliado, é um grande aliado, desde que você saiba o que você quer, saber perguntar, porque não é a resposta o mais importante, é a pergunta. Sim. A pergunta é fundamental. E a partir do momento em que você entende como funciona e que você percebe que é inevitável, você consegue ter ferramentas para otimizar e melhorar o seu trabalho. Isso é fato. Só que a gente, por exemplo, não pode usar isso como uma muleta. Uhum. A gente acabou de ter inclusive um concurso literário que a obra que ganhou, ela foi feita inteira por IA. E aí foi desclassificado, porque foi detectado que eles tinham feito todo um livro via IA. Então, assim... É um risco. É um risco. É um risco. Só que hoje a gente já tem meios de detectar qualquer coisa que você faz via IA. E é muito arriscado e muito grandioso. Você tem hoje influenciadores no TikTok, eu mostrei pra você, não lembro, que são IA, e você não diz que é IA, que tá aqui, ó, num podcast, fazendo podcast, e a condutora é uma IA. Assustador. E ela tá lá falando 1000 coisas, e eu vejo nos comentários que tem gente que realmente não sabe que é IA. Exatamente. Você tem no YouTube hoje meios de pegar a sua fotinho e outras plataformas também. Você pegar a sua foto e transformar aquela foto num vídeo com o labial dizendo o que você quer. Sim. Então, a ignorância, eu acho que é a pior das ferramentas. Se você sabe que isso hoje está acontecendo, que é uma ferramenta que está disponível, aprenda sobre ela. É um grande desafio. Bem, chegamos ao final, mas é claro, vamos falar do lançamento do livro dia 30. Dia 30, terça-feira, a partir das 19 horas até as 22 horas, no Verso Café. Ele fica na Rua Oswaldo Cruz, 430, no Boqueirão. Muito bem, ali, um lugar muito bonito, né? Onde reúne café. É um café literário. Literário, exatamente. A gente quis fazer num café literário justamente para você ter um ambiente criativo. Porque nada melhor do que unir café, livro, um ambiente com pessoas, vinho, né? Então vai ser bem legal. Todos estão convidados, dia 30, às 19 horas até às 22. Próxima terça-feira. No Verso Café. Das 7 às 21. Às 22. 19 às 22 horas. Certamente muita gente lá prestigiando, né? Tanto o trabalho do Seri, aí, um belo trabalho também da Rosa editando também. É um espaço muito interessante ali na Rua Oswaldo Cruz ali. Chegamos ao final, a gente tem limitação do tempo. Muito obrigado, Seri. Parabéns aí também você. Nós agradecemos. A Rosa também, né? Nossa. Que são os desafios aí, que não é fácil também essa área, né, de comunicação, área de edição, de editora também, né? Num país que a gente sabe que ainda precisamos avançar muito a respeito da leitura, né? Muito obrigada, Fernando, pelo convite, pelo espaço. Só de a gente ter um espaço para falar sobre isso já é muito importante. Obrigado. Então, agradeço, De Maria, e perdão pelos nomes compridos do livro, né? E agora é Criatividade, Bloqueios Criativos para Leigos como eu. Editado pelo Clube do Desapego Literário. Exatamente. Só aí já de metade do livro. Exatamente. Belo livro com 182 páginas. Caricaturas, também, ilustrações, infográficos. Aqui o Fernando Montanha, que é publicitário aqui também. Que faz a orelha do livro. A orelha do livro também. Ele faz da Luciana Buni. Luciana Buni, do UOL. Aqui, muito bem aqui, um belo
belo livro aqui, ó, as imagens seria aí, né? Muito legal aí também. Felipe Brandão sempre atento também. Felipe Brandão também a nova geração criativa aí também. Fotos de Rosa Maria dos Santos. Fotos de Rosa Maria do Crédito. Ela faz tudo, né? E por sinal. Chuta, levanta a cabeceira. É amizade antiga também. Gente, muito obrigado. Sucesso também. Obrigado, Ana Maria. Tá? Obrigado. Eu quero agradecer também você que nos acompanhou no Jornal em Foque de hoje, pelas nossas redes sociais. Lembrando que está disponível o programa que você pode assistir aí a qualquer momento, também no nosso canal no YouTube, também no nosso site bocnews.com. E 5 horas da tarde, reprise na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VPWay, no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.